equipe, secretário executivo adjunto, que é a doutora Juliana Carneiro, que estava conosco lá na SRI, o secretário executivo do Ministério, o doutor Adriano Massuda, e o novo consultor jurídico do Ministério, o doutor Ciro, que foi na época da gestão do ministro Mandetta e agora está voltando para o Ministério da Saúde. Então, visita de cortesia, apresentar a equipe, tem muitos temas comuns da saúde com o judiciário. Solicitei para ele um envolvimento cada vez maior no tema da vacinação. Parabenizei porque começou hoje aqui a campanha de vacinação aqui no Supremo, então já fui lá visitar a fila de vacinação, os funcionários estavam vacinando, tudo, então agradeci a ele nisso e esse envolvimento. Então, tem algum processo específico, algum tema específico, ministro, que preocupa mais o Ministério da Saúde? Não, uma visita de cortesia com o judiciário que ajudou tanto o país no enfrentamento à pandemia, foi tão importante, né, para garantir a resposta do Sistema Único de Saúde durante a pandemia. Eu contei para o ministro Barroso que a gente tem hoje dois grandes desafios, que são desafios dos prejuízos, dos impactos negativos da pandemia, e dois grandes desafios que são situações que são oportunidades pós-pandemia. Os dois negativos é que a pandemia trouxe um legado do negacionismo, infelizmente, que a gente precisa combater permanentemente, o tema da vacinação, a defesa da vida, a defesa da ciência. Recentemente a AGU conquistou inclusive um processo contra um médico que infelizmente estava disseminando mentiras em relação à mamografia. A gente vê mentiras sendo espalhadas em relação à vacinação. Então enfrentar esse negacionismo. Uma outra questão que a pandemia gerou uma desorganização da rede de saúde e um represamento muito grande de cirurgias, de diagnósticos especializados, de tratamentos especializados. Então, o nosso grande desafio, minha grande obsessão enquanto ministro é reduzir o tempo de espera para atendimento médico especializado. E tem duas grandes oportunidades pós-pandemia, que de um lado é o reconhecimento maior da população brasileira sobre o SUS, da importância do SUS, né? E uma outra questão que é uma reorganização das cadeias globais de produção no mundo. E o Brasil pode ter uma grande oportunidade de ocupar um espaço nessa reorganização. Contei para o presidente, por exemplo, que hoje nós fechamos um acordo que o Brasil vai produzir a insulina mais moderna, que é a chamada insulina Glargina. O Ministério da Saúde vai encomendar a produção já esse ano, entrega de 20 milhões de unidades dessa insulina a partir de uma parceria que envolve a Fiocruz, envolve uma empresa nacional que está incorporando essa tecnologia e uma parceira chinesa. Ou seja, o Brasil aproveitar ao máximo a oportunidade de ser um polo de produção, de tecnologia, de pesquisa. Os Estados Unidos, por exemplo, as atitudes, as falas do atual presidente dos Estados Unidos tem cortado o financiamento de pesquisa em saúde, tem cortado o financiamento, por exemplo, das novas plataformas de vacina chamada RNA mensageiro. E o Brasil tem uma oportunidade de atrair pesquisadores, atrair investimentos, e eu vou fazer isso enquanto ministro da Saúde, buscar atrair investimento internacional, pesquisadores internacionais, para a gente desenvolver e produzir aqui no Brasil as tecnologias que, infelizmente, o atual governo americano tem cortado o financiamento, tem feito os discursos de ódio em relação à vacina, questionando a vacina. Isso gera discursos de ódio contra os pesquisadores do Brasil. Precisa aproveitar essa oportunidade para garantir mais medicamentos e acesso aqui. Então não falou sobre medicamento de alto custo, ainda não entrou nesses detalhes ali? Não, a gente não entrou em detalhes. Eu contei para ele que nós fizemos um acordo histórico, uma contratação histórica do chamado, primeira vez, compartilhamento de risco. O Supremo tratou de temas de medicamentos de alto custo e uma das iniciativas que o Ministério acabou de fazer, nós assinamos, por exemplo, para a incorporação no SUS de um dos medicamentos mais caros do mundo, que custa 7 milhões de reais o tratamento, uma dose única para uma situação de uma doença rara, atrofia muscular espinhal, que estava sendo judicializado, inclusive. O Ministério da Saúde bancava o tratamento de mais de 160 casos judicializados, que esse acordo que nós construímos com o laboratório, onde você incorpora o medicamento do SUS, garante esse medicamento que custava 7 milhões de reais para uma família no Sistema Único de Saúde, e fazendo o chamado compartilhamento de risco com o laboratório,
é uma alternativa para você adquirir esses medicamentos de mais alto custo. Então, contando isso, acho que foi mais uma visita de cortesia e certamente teremos uma agenda comum do Ministério da Saúde, do SUS, com o Judiciário brasileiro. Obrigada.